Localizado na Serra do Itapetinga, o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande foi criado através do Decreto número 55.662, de 30 de março de 2010, emitido pelo Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de uma unidade de conservação que visa proteger a biodiversidade local, cujo território se expande pelos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Mariporã e Nazaré Paulista. Em 1981, época em que o Brasil vivia o final da ditadura militar, iniciou-se uma extração irregular de granito e instalações irregulares de loteamentos no entorno da Pedra Grande. Em função disso, diversos jovens de Atibaia iniciaram um movimento popular por meio de publicações na imprensa local, panfletagem e passeatas pelas ruas da cidade. A luta que visava a preservação da área durou 3 anos. Em 6 de julho de 1983, o CONDEFA, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, viabilizou o tombamento da Pedra Grande como área natural. A ação ocorreu através da Resolução 14 da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Primeiro começou uma publicidade falando em Atibaia Vista da Montanha. Era um grupo que tinha um trabalho assim imobiliário e a intenção era lotear parte da Serra do Itapetinga, incluindo a Pedra Grande, né? Teve uma empresa que criou um loteamento lá para cima, chamada Atibaia Vista da Montanha, e que foi aprovado, tinha alvará para começar, e exatamente quando eles começam a pôr as máquinas para abrir as ruas, é que surge o tombamento. Então começaram a surgir os loteamentos, o pessoal abriam as ruas, sem nenhuma infraestrutura, vendiam os lotes e caíam fora. O município, que vivia em função de 800 empregos da CTB, passou a ter uma quantidade muito grande de desempregados. Os políticos da época, o que eles quiseram fazer? Eles pensaram, eles tinham que arrumar um outro meio de sobreviver, um meio de criar renda e riqueza. Eles achavam que se loteassem a cidade, se parcelassem o solo e vendessem esses lotes, seria uma excelente renda para a cidade. E isso aconteceu. Então os loteamentos surgiram de uma forma assim, completamente desgovernada, completamente selvagem. O parcelamento do solo foi completamente feito de uma forma tão inescrupulosa, né? A procura de se ganhar dinheiro, que Atibaia virou o centro da especulação imobiliária. E algumas pessoas da cidade, principalmente um grupo de jovens, ficou pensando no que isso se transformaria, né? Porque iriam terminar com toda a beleza da pedra. Então eles se reuniram, fizeram vários movimentos e chegaram até o governo do estado para solicitar o tombamento, que foi realizado. Então, o movimento em defesa da Serra da Pedra Grande, né, da Serra do Itapetinga, começou com alguns amigos nossos que tinham subido a montanha. Era o nosso momento de lazer, subir para a Pedra Grande, passar por toda a serra, né? E aí o nosso amigo, o Diógenes, tinha apelido de Tabajara, e o Eduardo, e a Udi, que frequentavam a Pedra Grande em final de semana, eles notaram uma movimentação muito estranha do que estava acontecendo lá, né? E aí eles voltaram e nos relataram que havia máquinas, que ia surgir um loteamento na Pedra Grande, né? No entorno da Pedra Grande, que se chamava Atibaia Vista da Montanha. E aí a gente ia perder todo esse monumento natural que nós temos em Atibaia, né? E quando começou esse movimento, depois que tinha assim uma certa coincidia, né, com a publicidade feita, jovens da época se reuniram e
e foram até a rádio de Atibaia para denunciar essa devastação, né, que ia acontecer e comprometer a Pedra Grande. Isso chegou à prefeitura, essa reação da gente, e estava bem claro que o alvará para esse loteamento já tinha sido expedido pela prefeitura. Então houve assim manifestações. Eu estou em Atibaia há mais de 40 anos e nunca havia acontecido algo semelhante. Então fizemos passeata, andamos pela cidade denunciando esse fato que implicava praticamente na destruição da pedra, né? E uma violência contra a Serra do Itapetinga. Mas foi um movimento muito expressivo que, num determinado momento, isso provocou a adesão de políticos, né, que eram contra o fato de ter sido expedido esse alvará, né, para o loteamento. E o apoio foi aumentando. Assim, nós tivemos uma manifestação na escadaria da prefeitura. Era um grupo pequeno, tinha professores, e principalmente professores, né, e tinha gente ligado enfim, a essas áreas, né, relacionadas que tem a ver com o ecossistema, né? E aí a gente achava que Atibaia era viável, que a gente deveria lutar pela cidade, que a cidade ela tinha um grande potencial, né? Aí esses amigos nossos conversando com várias pessoas que eu não gostaria de falar porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas que foram muito importantes para que o movimento se iniciasse, né? Então esse movimento foi aumentando, professores, alunos da Escola Major, né, começaram a se mobilizar e fazer passeatas e cada vez foi tomando um corpo maior, né? E aí a gente começou a perceber que não era só o loteamento que era uma preocupação das pessoas que estavam loteando o lugar, né, e fazendo com que fosse um empreendimento imobiliário, mas havia também por trás disso uma grande preocupação com a especulação das pedras, né, com a serra. Ela contém o granito rosa, que era com um valor muito grande no mercado, então a gente percebeu que não era só a movimentação para a construção de casas, mas também havia um interesse na pedreira, nas pedras da Pedra Grande, né, e do seu entorno. A gente tinha o apoio que foi desde o início, um apoio muito importante do Fábio Feldman, que na época foi o advogado do movimento, né, orientando o movimento. Então havia muitas assembleias, né, no clube recreativo, até na própria igreja, e sempre debatendo, né, a questão, e aí surgiu um apoio muito grande das universidades, o caso da Universidade de São Paulo, o caso da Unicamp. Aziz Absaber, que era o presidente do CONDEFAR, esteve em reuniões com a gente, deu um tremendo apoio, até um momento em que ele disse que ele declarou que ele estava para sair, né, para deixar a presidência do CONDEFAR, e sugeria que a gente tinha um período muito curto para levar
para protocolar, né, a defesa da Serra e da Pedra, pedindo o tombamento, né, da Serra e da Pedra. Foi uma luta de 3 anos e no fim, em 1983, saiu o tombamento. O tombamento, ele é uma legislação vinculada ao CONDEFAT e uma legislação que protege uma área ou um bem que está muito mais ligado à questão urbanística e de uso e ocupação do solo, né? Ela protege, mas ela é um pouco mais fraca em termos jurídicos do que uma unidade de conservação. O maciço rochoso conta com uma área de mais de 3.000 hectares, aproximadamente 200 mil metros quadrados, e sua altitude ultrapassa 1.000 metros. Além disso, abriga um remanescente florestal da Mata Atlântica do estado de São Paulo e diversas espécies de animais nativos, entre eles mamíferos, aves, répteis e felinos. Bom, pós-tombamento você tem, agora, não me falha a memória, talvez algumas ações no município de Atibaia, de decretos para a utilidade pública lá da Pedra Grande. Você tem a própria criação do Parque Natural Municipal da Grota Funda, conhecido com esse nome agora, depois da legislação mais recente, né, que recategorizou a unidade de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E você tem em 2010 a criação da própria unidade de conservação, né? Tanto o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande quanto o Parque Estadual de Itapetinga. A unidade de conservação ela é uma área decretada, né, onde existe uma lei chamada Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma lei federal, e essa lei estabelece áreas protegidas. E dentro das áreas protegidas está a unidade de conservação, e as unidades de conservação no meio jurídico ela tem uma grandeza maior, ela é mais segura, ela é mais estruturada no arcabouço legal. É importante para a natureza, é fundamental porque é uma região única. Não pode ser destruída. Deve sim ser explorada com consciência na questão do potencial turístico, mas não de outra forma. O tombamento é importante para que se possa efetivamente, dentro da lei, estar garantido a preservação daquela área. E do ponto de vista de ecossistema, ela tem uma importância enorme, tanto no ponto de vista da produção hídrica, né, e no ponto de vista da biodiversidade. A gente está falando de um corredor de montanhas entre a Cantareira e a Serra da Mantiqueira que ainda tem uma biodiversidade muito grande, né? É uma proteção tanto da fauna e da flora que era necessária na época e é necessária até hoje, né? Fazer a conservação desses espaços. Bom, a Pedra Grande já era tombada pelo Conselho do Patrimônio de Defesa Estadual, o CONDEFAT. E quando nós instituímos o Conselho Municipal, nós resolvemos que também os tombamentos já efetuados pelo CONDEFAT tivessem o do Conselho Municipal, porque isso nos daria um pouco mais de respaldo, um pouco mais de responsabilidade também perante esses monumentos, edifícios, né, que já tinham tombamentos anteriores. E na época também que o CONDEFAT fez esse trabalho de tombamento, algumas questões ficaram um pouco em aberto. Por exemplo, a área de restrição, até onde iria a área de restrição total, onde era a área de entorno. Então, com o tombamento municipal, nós poderíamos contratar uma empresa, um técnico responsável que pudesse fazer toda essa medição e tirar várias dúvidas das pessoas que vivem ali no pé da serra e que são proprietários de terrenos ali ao redor da Pedra Grande. Nós realizamos uma audiência pública e nessa audiência pública nós mostramos toda a importância de realização desse tombamento e tudo que isso implicaria para a sociedade e para o poder público. E fizemos essa audiência. Eu vim para Atibaia em 97, início de 98,
porque nessa época havia um incentivo muito forte para o reflorestamento, só que por ignorância até oficial, o reflorestamento se dava com pinos e eucalipto. Então, desse total de 200 hectares aproximadamente, 90%, ou quase isso, era de mata exótica. Nós conseguimos, junto a todas as esferas legais, inclusive IBAMA, mas ouvido também o CONDEFAT, nós conseguimos retirar o pinus e eucalipto e replantar no local mata nativa. Não consigo nem imaginar o cenário, porque como seria a Pedra Grande hoje se isso não tivesse acontecido. A extração de granito, ela tem um potencial de impacto ambiental muito grande. Então, se isso tivesse acontecido, é difícil a gente traçar um cenário, porque ainda bem que isso não aconteceu, mas a extração em si, ela gera toda a mudança na paisagem, na fauna, na flora, na qualidade do solo. Então, provavelmente o que a gente tem hoje lá de espécie não existiria mais. Também tem a questão da contaminação, poluição dos recursos hídricos, da água. Então, o impacto que poderia ser gerado por essa atividade seria muito grande e talvez irreversível, né? Dado as mudanças que ocorreriam no local. Então, se não tivesse o tombamento, provavelmente a situação na Pedra Grande seria bem diferente do que a gente está falando agora. Então, naturalmente, você vai ter um impacto, né, dentro da área ambiental. Você vai ter a extração do solo, então, naturalmente, você não vai ter a vegetação ali em cima, né? Provavelmente, alguns recursos hídricos também sofreriam demais. E o tombamento é um dos principais motivos também para a criação da unidade em 2010, além de todos os outros estudos técnicos que foram feitos. Ele com certeza influiu em determinar a importância daquele espaço e também coibir o uso do solo. Então, talvez hoje, se não tivesse aquele tombamento naquela época, a gente poderia ter visto um avanço de uso, até urbano mesmo, para o meio da montanha. Essas áreas tombadas, legalmente tombadas ou legalmente protegidas, elas mostram para o poder público municipal a importância de se conservar aquele espaço, trazer também políticas municipais para a conservação territorial. O marco do tombamento é o primeiro marco legal para trabalhar toda a conservação dessa unidade até hoje. Ele foi um primeiro passo para mostrar a justificativa de se criar uma unidade de conservação. Então, o diploma de unidade de conservação, ele não vai contra o tombamento. Na verdade, ele vem para ampliar o tombamento e ampliar as questões de conservação e proteção do território. E também a implantação do plano de manejo. Então, dentro do plano de manejo, a gente tem diversas atividades e ações que foram baseadas dentro de uma árvore de problemas geradas dentro das reuniões, né, junto com o Conselho Consultivo e com atores locais. E essas atividades e ações, uma vez implantadas, elas possuem o grande objetivo de conseguir trazer a conservação, a melhoria dos espaços, de infraestrutura e a capacidade de gestão. Os esforços pela preservação da Pedra Grande e pela manutenção ambiental da Serra do Itapetinga não acabaram na época do tombamento. Com o objetivo de promover a manutenção do banco genético e a preservação da biodiversidade que se encontra ameaçada no local, foram criadas áreas de preservação ambiental, unidades de conservação e diversos trabalhos de fiscalização e monitoramento. Desde os trabalhos de fiscalização, proteção, até o monitoramento do uso e visitação da área, é o trabalho que a gente vem realizando desde 2010 nessa região. Fora as articulações entre Estado, município, atores locais, para desenvolvimento de projetos, para também desenvolvimento dos projetos institucionais, no âmbito da Operação Corta-Fogo, de sistemas de monitoramento, em relação aos vetores de pressão que existem na serra. Os trabalhos do plano de manejo, tanto do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande quanto do Parque Estadual do Itapetinga, eles tiveram seu início em 2017, então foi uma junta de técnicos que realizaram todo esse trabalho junto com a Fundação Florestal, com o núcleo de plano de manejo,
E aí em 2018 a gente teve a finalização desses trabalhos e a aprovação do plano, tanto junto ao Conselho Consultivo das Unidades, tanto em audiência pública e dentro do CONSEMA também, que é o órgão deliberativo para esses planos. É muito difícil ela ser uma área blindada, mas é muito olhada, né? Ela é muito olhada por uma série de pessoas, não só pelo Estado, né? Mas sim por ONGs, por associações, por grupos que também sentem a necessidade de proteger aquilo, tem clareza de proteger aquilo. Então, isso dentro da nossa sociedade muitas vezes é visto como um interesse monetário e tudo mais, mas a maioria das vezes não é, né? São pessoas conscientes que sabem que aquilo é importante para a sociedade, para a qualidade de vida e assim protegem aquela área, muitas vezes sem ganhar nada. Quando nós pensamos na Pedra Grande, eu vejo a importância dela sobre vários aspectos. Um deles é a questão ambiental, ela sendo o local que ela traz vários benefícios para a população, para a cidade e para as pessoas, porque a gente está falando de um ambiente que conservado pode trazer uma série de benefícios, como a melhoria na qualidade do ar, da biodiversidade, do solo. E tem outros aspectos. Tem as questões de espécies ameaçadas de extinção, tem as questões relacionadas à área ser uma área de contribuição para o abastecimento de água, não só da cidade de Atibaia, mas de mais de 5 milhões de pessoas que moram na bacia hidrográfica aí do PCJ. Tem a questão de se conservar a paisagem como ela é, para uma questão de valorização da cidade, né? A Pedra Grande tem uma flora muito peculiar e que só existe aqui, que é chamada de flora xérica. Existem plantas que só existem na Pedra Grande, né? São plantas endêmicas, principalmente do gênero Amaryllis, que são lírios conhecidos comumente. Existem árvores raras, endêmicas, né? Que só existem naquele lugar e ameaçadas de extinção. Da fauna, existem várias espécies importantes também. Mas eu destacaria os grandes mamíferos, assim, né? A jaguatirica, a onça parda, pintada não existe aqui. Várias espécies de morcego, várias espécies de marsupiais e pequenos mamíferos. Existem espécies raras e endêmicas como o sapuari, que é uma micro-rã, que só existe na região da Grota Funda, fora uma série de aves, né, corujas, gaviões e outras aves que são bem importantes para a região e para o ser humano também. Muitos insetos, né, as abelhas, que são as grandes jardineiras da região e do mundo, na verdade, né, ela que consegue polinizar muitas florestas e controla praga e etc. Enfim, tem um monte de animais importantes e que fazem com que a biodiversidade da região seja um destaque e é mais um atributo para a gente conservar na busca de uma sociedade melhor, de um convívio melhor entre ambiente e sociedade. A Pedra Grande é um ecossistema que precisa ser preservado, pois qualquer modificação que seja realizada no local pode interferir na biodiversidade e ser prejudicial às espécies endêmicas que estão inteiramente ligadas àquela região, que podem ser levadas à extinção. Então nós somos privilegiados e isso traz uma riqueza ambiental para a cidade, para a região, porque a Serra do Itapetinga ela está nesse contexto do contínuo Cantareira, que é um corredor ecológico, mas de suma importância, porque nós somos natureza também. Então, se nós queremos preservar a natureza, nós temos que cuidar da gente, mas cuidar também da pedra, da serra, do meio ambiente. O meio ambiente, ele não é uma coisa à parte da nossa vida, nós fazemos parte do meio ambiente. Então, o meio ambiente é onde nós estamos, qualquer lugar. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão entender por que preservar o meio ambiente é importante, porque é a nossa vida. Não tem
outra forma de pensar na sobrevivência do ser humano sem preservar, sem conservação. Então, conservar o meio ambiente garante todas as nossas atividades, além de garantir a conservação da biodiversidade, da água, do solo, do ar. Preservar o meio ambiente é conservar a nossa vida. Tem que conhecer para amar e assim se preservar. Tem que se trabalhar com a educação e principalmente desde criança para você embutir isso. Ah, vamos fazer trilha? Sim, mas todo o lixo que nós produzirmos, nós vamos trazer de volta. Nós vamos ver as espécies, nós vamos entendê-las. Então a educação ambiental é primordial para fazer com que as crianças entendam que a preservação da Pedra Grande é a preservação da história e da vida das pessoas de Atibaia. Você tem que explicar para as pessoas quanto é importante isso para a vida delas. A educação ambiental é fundamental, porque, como eu falei, quem conserva, quem preserva esses ambientes somos nós, seres humanos. E, para mim, essas questões ambientais, elas deveriam ser inerentes a todo ser humano, mas nem sempre é. Então, o processo educativo é importante para as pessoas entenderem o que é aquele lugar e se sentirem parte. Eu penso que a educação ambiental, ela deve aproximar as pessoas desse lugar. Nós preservamos o que nós conhecemos. E a educação ambiental ela tem um papel fundamental nisso, em inserir as pessoas nesse contexto. Só é possível a gente pensar em algum tipo de preservação ambiental se a gente pensar em processos educativos. Trazer as pessoas de todas as faixas etárias, aproximá-las dessa realidade para que elas possam cuidar, entender o que é ter uma relação de cuidado com esse local. Isso só pode ser estabelecido por meio de um processo educativo. A educação ambiental ela é um dos tripés, né, de qualquer unidade de conservação de produção integral, né? Então você está falando de proteção, pesquisa, educação ambiental, uso recreativo. Então ela está no próprio objetivo preconizado pela legislação maior que é o SNUC. Alguns trabalhos de extensão que já estão sendo feitos em conjunto com atores locais em escolas para trazer o conhecimento do porquê e para quê. Então, dentro da educação ambiental, se você conseguir explicar para o visitante o que é a unidade e para que ela serve, né, você está conseguindo com certeza gerar algum nível de proatividade do cidadão para que ele pense nas suas ações diárias a importância de se conservar. Então, com certeza é a forma mais estratégica para implantar conservação no território. Somente quando a gente fala de uso do fogo, né, que é um dos piores vetores de pressões que a gente tem dentro do monumento e do Parque Estadual da Tapetinga. Então, nós devemos lutar pela preservação da Pedra Grande porque é um lugar especial para nós, né, para todo mundo. Muitas vezes as pessoas nem percebem, mas é uma referência para Atibaia. E por isso a gente tem que conservar ela. Na verdade, ela está atrelada à nossa sobrevivência. E aqui a gente tem qualidade de vida e que muito disso está atrelado à existência da serra e à existência da Pedra Grande. Né? Então... A Pedra Grande é um símbolo. De hoje é um mirante das tristezas. Santuário ecológico. É uma das nossas mães. A alma de Atibaia, né? Um lugar mais próximo do céu. É que a Pedra Grande continua linda. A Pedra Grande faz parte da natureza. A Pedra Grande é uma montanha mágica. Está na colossal, grande, grande pedra, pedra grande, colossal, onde homens e asas vão te encontrar o sol. Grande, grande pedra, pedra grande, colossal, as asas vão te encontrar o sol. Oh, 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 grande, grande pedra, pedra grande, colossal, onde homens e asas vão te encontrar o sol. Grande, grande pedra, pedra grande, colossal, onde lindas
asas vão de encontro ao sol.